Olá, estamos em mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodos, aula de número 13. Então vamos continuar a aula passada, a gente meio que teve que terminar às pressas, porque teve reza na sinagoga, não estava muito programada. A nossa sinagoga estava em construção, agora a gente voltou para o lugar das aulas normal, né? A gente não está nas outras sinagogas, então as coisas estão mais organizadas aqui, mais ou menos, né? Mas vamos lá, a gente está então no capítulo 2, versículo 15, que a gente parou no meio do versículo porque a gente teve que sair às pressas, como eu disse. Antes tiveram duas perguntas no canal, do versículo 14, então eu vou responder. Uma pergunta foi um assunto que eu não falei, né? Está escrito assim, ó, no versículo, quando o Moisés mata o egípcio, está escrito... calma aí, não, quando mata o egípcio, aí depois, quando ele encontra no dia seguinte os dois judeus brigando, né, os dois hebreus brigando, aí no versículo 14 está assim, vai Omer, Missim Halei Sarve Shofet Alei, que a gente botou como um homem renomado, um ministro, um juiz sobre nós. Al-Hargena Taomer, você quer matar a gente? E aí o Midrash ele vai falar que você quer a Taomer, matar a gente, você quer, porque a princípio literalmente é matar a gente, você quer falar, né? O Rambam ele vai traduzir Omer é como você quer, você deseja, né? A sua vontade é matar a gente, assim, o Ebenezer e tal. E assim que eu interpretei, né? Ou seja, você quer matar a gente, que é o literal, que é o pshat, né? O sentido normal do texto. Mas o Midrash fala, porque Omer, ele fala, porque Moshe matou o egípcio usando o nome de Deus. O nome sagrado de Deus, e assim matou, e aí automaticamente enterrou na areia. E então seria o... se você pensar nisso, quer dizer que Moshe, desde o Egito, ele já tinha uma conexão profética, alguma coisa assim. Interessante, abrindo parênteses aqui, que o milagre e a profecia estão sempre conectadas na Torá, né? Quem que pode fazer milagres? Quem é o ser humano que faz milagres? Claro que Deus que faz os milagres, mas quem é o ser humano é um profeta. Não tem alguém que faz um milagre que não é um profeta. Até porque o sinal para mostrar que você é um profeta é fazer milagres, né? Um dos sinais. Então a profecia e o milagre estão, e o Ness, né? Os milagres estão sobrenaturais, ou até previsões futuras, que seria Ot e Mofet, né, como está escrito no Deuteronômio capítulo 13, seriam então características do profeta. Então aqui, Moshe já era profeta desde antes. De acordo com isso, mas há um Midrash, né? Acho que o literal é Omer, você deseja, e não Omerá, quer dizer então que matou com... Eu acho que isso é só para aprender alguma coisa. Mas é interessante que a gente falou quando acabou uma das aulas, que lá depois em Bamidbar, em Números, vai ter o Mekalel, né? Aquele que vai amaldiçoar o nome de Deus. E a gente sabe que pelo Midrash esse Mekalel é filho desse egípcio que Moshe matou, com a mulher judia, como a gente falou. E aí, porque ele amaldiçoou o nome de Deus então, justamente ele amaldiçoou o nome que Deus matou o pai dele. Então teria uma correlação, né? Ou seja, que Moshe foi lá, que ele tinha uma disputa lá do Mekalel, por causa que ele não tinha herança, já que o pai dele era egípcio e não sei o que lá, no final, aí ele fica, então, que esse Deus, aí vai lá e amaldiçoou o nome de Deus, por quê? Porque foi o Deus que Moshe, o nome que Moshe usou para matar o pai. Então teria uma correlação, mas isso é tudo no campo já do Midrash, não é do literal. E essa é a primeira coisa. A segunda explicação aqui foi o seguinte, que o que eu estava falando é que Moshe estava na dúvida sobre a identidade dele, se ele achava que ele tinha que ser um representante do povo egípcio ou do povo hebreu. E aí, quando ele viu o egípcio fazendo aquilo com o hebreu, ele fala, não, vou renegar a minha cultura egípcia, deixa para lá. Aí, então, a princípio eu vou dar a chance para a cultura hebreia, que seria a minha outra cultura. Aí, quando ele vê os dois judeus brigando, como eu falei a aula passada retrasada, ele fala, não, então não está aqui também. Se eles estão brigando, eles não vão ser salvos. Então vou procurar em outro local. E aí um dos seguidores, ele comentou assim, mas já estava definido desde Jacob que dos descendentes dele viria a Israel, o povo de Israel. Então como agora Moshe está na dúvida? Então, mas a questão é que ele não está na dúvida quem é a Israel. A Israel é o povo hebreu, isso já está claro. Eles são chamados de Israel aqui, né?
O primeiro a denominar como um povo de Israel é o faraó, quando vai fazer os decretos. A gente estudou isso. Na verdade, Moshe não está... O que a gente estava estudando em Bereshit é Deus decidindo quem vai ser Am Israel de acordo com os caminhos da história, com a decisão dos protagonistas, né, que a gente estudou. Aqui não, Am Israel já está definido. Aqui é Moshe como pessoa definindo com quem ele vai se ligar. Será que é com Am Israel que eu tenho que me ligar ou com outro povo? Então é sobre... Respondendo as duas perguntas, então sobre isso a gente continua, então, seguindo isso. Então, Moshe ficou com medo, né, que fosse revelado, a gente falou a passada, vai chamar Paró e Tadavarazé, o faraó ouviu, seja boatos, e quis matar o Moshe, a gente falou isso lá passada, vai virar Moshe me Paró, a gente terminou lá passada falando sobre isso, né, e fugiu Moshe perante o Paró, aqui do perante o faraó tem vários... A gente trouxe várias opiniões que é perante mesmo, ou seja, que ele foi capturado, foi entregue para a morte, Deus fez milagres e tal. Eu estava estudando agora um Midrash que falou que Deus fez todo mundo ficar cego, todo mundo ficar surdo, de outra forma, e aí Moshe fugiu. Tanto que mais tarde, no próximo capítulo, quando Moshe ainda ficar discutindo com Deus, daqui 2 capítulos, eu não quero ser o líder e tal, ele fala, quem que botou a boca nas pessoas, quem... botou o olho para as pessoas verem, a boca para falar, não sou eu. E aí está fazendo referência ao milagre que ele salvou Moshe, que seria um Midrash. Mas vamos continuar. A gente terminou no final desse versículo. Vayeshev beretz Midian, vayeshev alabir. E sentou na terra de Midian e sentou no poço. E aqui tem 2 vezes e sentou. Seria aqui redundante, não precisaria. E sentou na terra de Midian e sentou no poço. Então a gente explicou que Moshe não é uma pessoa, a gente acabou no meio do pensamento, aula passada, Moshe não é uma pessoa simples que ele vou viver aqui e tal, aqui é bom, tem uma água de coco, tem um futebolzinho, tem uns amigos, um barzinho, pronto, aqui é onde eu vou viver. Não, ele é uma pessoa que ele procurava significado na vida dele e ele entendia que ele tinha que usar a vida dele para alguma coisa muito, ele entendia o potencial que ele tem para usar para alguma coisa para o desenvolvimento da humanidade, tanto que ele era o vice-líder do Egito já, né? Uma pessoa poderosa no Egito e ele abandona isso. Ele abandona para não ser ninguém, assim, tipo, com quem eu tenho que me vincular a fim de melhorar a humanidade, a fim de desenvolver essa humanidade em relação ao melhor do mundo, em relação a Deus e tudo mais. Então, os Midrashim vão contar que então Moshe, ele vai de povo em povo, já que ele fala, não está com os egípcios, e Am Israel não está preparado, ou então ou pode dizer que ele também rejeita Am Israel nesse momento, ou pode dizer, tipo, não é que ele rejeita, mas ele é forçado a fugir, então agora ele não pode fazer nada. Então ele fala, então com quem eu posso me ligar? Quem é o povo aqui que pode dar continuidade, que eu posso me associar a ele e melhorar? Aí tem Midrashim que ele foi rei de Cush, ou seja, da Etiópia, por muitos anos, tal, ou seja, ele foi de terra em terra. Isso parecendo um pouco com Abraham, né? Que Abraham, Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí aí tem Midrashim que Abraham não vai direto para a terra de Israel, ele vai passando de terra em terra, não é aqui e tal, até que ele chega em Israel. Midrashim que ele já fez isso até antes de Moshe, não vou entrar aqui antes agora, mas é uma coisa que Moshe, ele vai vendo povo, para tentar entender qual é o povo que tem características, virtudes boas na qual eu posso me associar. Não quero participar ser parte de um povo degenerado, sei lá, uma coisa assim, ruim. Tem que ter bons vizinhos, né? Porque é a voto, né? Que o Rabi Yochanan Ben Zakkai tinha 5 alunos e pergunta para os alunos, o que é uma virtude, né? Uma coisa que você tem que perseguir. Aí um dos alunos fala, um bom vizinho. O que você tem que afastar? Um mau vizinho, ou seja, a vizinhança, a sociedade, a cultura influencia muito quem você é. Então, Moshe quer achar alguém. Então ele acha que vai Yeshev Beretz Midian, que não é que ele foi morar, ele vai Yeshev, ele sentou, ou seja, ele parou. Ele estava andando, ele estava procurando, ele foi de país em país. Isso pode ter durado anos, décadas da vida dele. E aí, quando ele chegou em Midian, ele sentou lá. Ou seja, falou, aqui eu achei o que eu estava procurando. Aqui é uma substituição para talvez o Am Israel, o povo de Israel. Midian. E a gente sabe o que tem de especial em Midian. Midian é descendente de Avraham Avinu. Então, pode ser que eles cultivaram os valores de Avraham. A gente vai ver quais são os valores de Avraham. A benevolência, a hospitalidade e tudo mais. E a gente vai ver que o Itró, que é o sacerdote, na verdade, Reuel aqui, que seria alguém importante em Midian, vai falar, por que vocês abandonaram esse menino? Traz para cá para comer um pão. Não se faz isso aqui. Você chama para dentro de casa. Né? Então, tem alguma coisa aqui. Então,
Mas porque tem dois Vaishev? Tinha que estar escrito Vaishev, Beret Midian, Alaber. Ou não tinha que estar escrito sobre o poço. Tá bom, o poço quer conectar ao próximo assunto. Então, e sentou na terra de Midian, no poço. O que é isso? Sentou na terra de Midian e sentou no poço. Então, são duas tomadas de decisões de Moshe, não necessariamente ao mesmo tempo. Pode ser que ele foi morar em Midian, e depois de muito tempo em Midian, assim, acho que é o Ebenezer que fala isso, ele fala, agora eu vou sentar no poço. O que quer dizer sentar no poço? Casar. Ou seja, não só agora eu quero morar aqui, como eu escolhi que a mulher que vai me acompanhar e meus filhos vão ser desse povo. E agora eu estou pronto para casar com alguém daqui. Então ele mora em Midian, gosta da cidade, gosta da sociedade, da cultura, e fala, agora então, sim, eu quero casar com uma mulher daqui. Aí ele vai para o poço. Por que poço? Porque no poço a gente sabe que 3 pessoas, né, encontraram no poço as suas esposas. Quem? Yitzhak, que estava no Beir quando o Rivka está chegando com Eliezer, Bele Hairoi, né, o nome. Também Eliezer encontra no poço, mas Yitzhak está no poço também. O Yaakov e Moshe. Não, os 3. Moshe também, a primeira coisa que vai encarar, chegar lá na cidade que o pai mandou ele e a mãe, aí ele vai pro poço, primeira coisa, né? Para encontrar quem vai casar e tal, ver a Rachel chegando como pastora. Aqui também é parecido, né? Ele fica a mesma coisa, também no poço como pastora, e Eliezer encontra ela e dá de bebê, né? Mas ele fica que dá de bebê, que Moshe que vai dar de bebê, né, para as pessoas, no caso para as meninas, mas vamos continuar. Então aqui ele decide casar, e casar não é só casar, é tipo, se a gente pegar toda problemática que existe na Torá, pelo menos em Bereshit, em Gênesis, sobre com quem os patriarcas vão casar, e Abraham fala para Eliezer, não encontra alguém, uma Kenanita e não sei o que lá, e o problema de Esav ter renegado essa cultura casando com as Kenanitas e tal. Casar não é só casar. Casar é quem vai ser a mãe dos meus filhos, o ventre que vai nascer a minha descendência, ou seja, o povo que eu estou criando. E nesse momento, Moshe escolhe não ser a Israel. Também não tinha muita opção, porque tinha que fugir do faraó, né, também. Mas, de qualquer forma, ele toma a decisão de ter um ventre dos filhos dele de alguém de Midian. Tem uma pergunta. Vejo a explicação bonita de Abraham e de Isaac, ele faz simplesmente porque o poço é legal onde as pessoas iam sempre, porque não precisava dar água para o rebanho, era um ponto em comum de encontro. Quem encontra conhecer pessoas vai para o poço. Então era tipo a pracinha do shopping. Então que a explicação do Rav Stein diz que então o poço é o lugar de encontro que as pessoas iam, pode ser. Então Moshe ele quer casar, é isso que ele fala, em Midian, com uma midianita, tá bom? Então esse é o sentido. Vamos pro versículo 15, começar a próxima história. Aí vai introduzir. O Lechoen Midian, Sheva Banot. E o Cohen, o sacerdote de Midian, tinham 7 filhas. 7 filhas, a princípio, 7 filhas virgens, solteiras, tá bom? O que é o Cohen? O que é o sacerdote de Midian? Midian é a cidade. O que é o sacerdote aqui? Das duas, uma, como fala o Rav Abravanel. Ou o sacerdote quer dizer que ele é um sacerdote do culto, da religião de Midian, ou seja, da idolatria local, sacerdote, no pé da letra. Ou pode ser sacerdote no sentido de poderoso, ou seja, um líder local, o governante. O governante de Midian tinha 7 filhos. Então, ou é sacerdote no sentido de idolatria, porque lá em Midian eles não eram monoteístas, embora descendentes de Abraham. Na verdade, não tem nenhum local dizendo aqui que faziam idolatria em Midian, né? Nesse momento. Depois, sim, a gente sabe que a cultura midianita é idólatra e tal, mas para depois. Uma boa pergunta. Mas, de acordo com os midrashim, os comentaristas eram idólatras, então ele era um sacerdote de idolatria, ou então ele era o governante de lá, não tem nada a ver com a idolatria, só era o governante. E tinham 7 filhas. Então vão ter dois caminhos aqui para percorrer, porque vão ter muitos comentaristas em Midrashim falando o seguinte, que então o Cohen de Midian era um sacerdote de idolatria, que é o Itró, que vai aparecer mais tarde, agora não dá o nome dele, né? O sacerdote de Midian, não diz quem é o nome. O nome vai aparecer depois, mas já sabe que é o Itró, que é quem vai dar a filha dele, Tzipora, para
Como é Tziporá em português? Zípora, deve ser uma coisa assim, né? Tziporá vem de tzipora, de pássaro, né? Uma coisa assim. Para Moshe, vai dar como filho, ele vai casar. E a gente sabe que Itró vai para o deserto, depois que vai ver quando o povo for salvo, e os milagres, ganhar a guerra contra Amalek, abrir o Mar Vermelho, ganhar a guerra, aí Itró vai se juntar, a ponto que a Parashá, o capítulo que fala sobre o recebimento da Torá, tem o nome Itró. Ou seja, ele vai se converter ao povo hebreu, né? Ele vai fazer parte desse povo. Mas aqui existe um processo também, né? Tipo, então aquele Itró é o mesmo daqui. Não, só lá que ele vai se converter. Aqui ainda não. Então a questão é, onde está esse sacerdote de Midian em relação ao que ele vai ser no futuro? Então pode ser que agora ele é um idólatra completo. E só depois ele vai se converter, o monoteísmo. São duas coisas diferentes, interessantes isso também, que isso depois, né, o assunto de agora. Mas tem dois momentos. Um que ele se converte ao monoteísmo, ou seja, a crença dos hebreus, vamos dizer assim, ao monoteísmo, de Abraham, Isaac, Jacob, crença dos patriarcas. Tá? E outra coisa diferente é fazer parte desse povo. Outra coisa diferente é fazer parte do povo hebreu, que não quer dizer você acreditar nas crenças do povo hebreu. São duas coisas completamente diferentes. Então vai ter um momento que ele vai abandonar as suas antigas crenças. Para alguns comentaristas isso já se dá agora. Ele vai abandonar suas crenças e vai concordar com as crenças de Abraham, Isaac e Jacob do povo hebreu. Acreditar nelas e seguir a sua vida em relação a essas crenças. E depois vai ter um outro momento de tomar de decisão. Eu vou abandonar o meu povo e vou fazer parte desse povo. Que é uma coisa que não tem nada a ver com crença aqui. Tem a ver com fazer parte de um povo, de morar junto. Então, são duas coisas diferentes. Igual Moshe. Moshe certamente tem crenças que combinam com Abraham, Isaac e Jacob, mas ele decide fazer parte de Midian. Não do povo de Israel, pelo menos nesse momento. Então, o Cohen Midian tinha 7... então, aí vários como vão dizer então, que todo o problema vai ser que nesse dia o sacerdote então, de Midian renegou a idolatria. E aí tem Midrashim que fala que Itró não era com o idólatra qualquer, né? Que ele era um idólatra que tinha conhecido todas as idolatrias do mundo. Ele fez tudo. Tudo que tinha ele foi lá e fez. Tem idolatria a fazer isso. Ele foi lá e fez. Todas. Tem Midrashim que fala que ele era conselheiro do faraó. E aí quando quiseram decretar para matar os meninos, ele fala, isso não. Então mostra que ele tinha umas virtudes mussari, ou seja, alguma moral e ética no comportamento dele, mas as práticas ele não sabia. Como uma pessoa faz todas as idolatrias do mundo? Não faz sentido, né? Porque idolatria é ideologia, é o que você acredita. Então como a pessoa passou por todas, não faz muito sentido a pessoa praticar tudo, né? O idolatra fogo é água, tipo, o fogo é água, alguma coisa assim, né? Então, aparentemente mostra que é uma pessoa que procurava a verdade. Então ela passou por tudo, porque ela foi conhecendo um por um e falou, não. Então ela passou por todas, querendo dizer que ele procurava a verdade pelos valores éticos que ele tinha. No final ele chegou lá. E aí no final até entrou no povo hebreu e recebeu a Torá. O Rav Sher, que ele vai explicar aqui, quer dizer, como você faz todas as idolatrias ao mesmo tempo. Então ele fala que seria ele tinha uma ideologia panteísta, né? Seria isso, que como você idolatra tudo que existe no mundo, na verdade você é panteísta. Aqui é panteísta, você acha que, entre muita simplificação, a natureza é Deus. A imanência que existe no mundo é o próprio Deus. Deus não é algo externo ao mundo, e sim, a totalidade da existência é o Deus. Então Deus é a mãe natureza, nas palavras de hoje, né, que seria muito do pensamento desde Spinoza, né, até o mundo ocidental, hoje o mundo Hiloni, que a gente chama secular, é mais ou menos a crença do imaginário popular, né? A ideia do que vai e volta porque a natureza tem os cosmos, não sei o que lá. Estou misturando várias religiões, mas essa ideia é que a natureza é Deus. Então, assim você idolatra tudo que existe ao mesmo tempo, então todas as idolatrias, é um pensamento. Mas a princípio acho que essa questão de você sempre procurar a verdade foi passando de um por um até chegar no que é. Então vamos dizer os midrashim, os comentaristas, que naquele dia
ele renegou a idolatria como um todo. Então Yitro falou, não, toda idolatria está errada. E é interessante quando ele for para Moshe lá no Egito, lá no deserto, depois que os judeus saírem, ele vai falar que ele falou que não tem alguém grande como Deus. Né? Como Deus, não grande. E aqui a palavra grande não é como a gente atribui no Tanar, não é como a gente fala de grande, ou seja, alguém que é alto, grande. Não é isso. Grande quer dizer não tem ninguém no sentido de alcançável como Deus. Não chega a dizer que Deus é inalcançável, querendo mostrar que Deus ele é transcendente. Deus está além de toda a natureza. De todas as idolatrias que eu conheci, Deus ele é além disso. Ou seja, reconhecendo a transcendência e mostrando que Deus também está além do mundo. Deus criou o mundo, controla o mundo, mas Deus é algo além também. E ele vai entender isso através das 10 pragas que Deus vai controlar a natureza para trazer, mostrando no final que ele controla até a vida e a morte, com a morte dos primogênitos e deixando os primogênitos judeus vivos, né? E depois com a abertura do Mar Vermelho e depois com a guerra contra Amaleque, dizendo que o povo ganha de Amaleque. E fala, então Deus também está com esse povo, ele vai lá e se junta. Entendendo a força do Deus de Israel, né? Mas aqui então ele se renegou, e pelo sacerdote do povo renegar religião, hoje em dia, se a pessoa tiver um canal, tiver muitos seguidores, ele acredita em tal ideologia, e ele renega essa ideologia, todo mundo vai ter muito hate, né? Todo mundo é hater, vai chegar, acabam com ele. Então a mesma coisa aconteceu com ele aqui. Ou seja, a cidade falou, excomungou ele, sai daqui, então você não é nada, não é ninguém, não sei o que lá, vai para lá. A ponto que não tinha ninguém para trabalhar para ele, tinha pessoas que trabalhavam, sacerdote, então as pessoas trabalhavam com o rebanho dele e tudo mais. Ele teve que botar as próprias filhas que não eram pastores para cuidar do pasto dele, então por isso que as meninas vão lá, as filhas vão lá no poço naquele dia, porque não tinha ninguém para fazer, e por isso então os pastores vão expulsar ela e falar, sai daqui, vocês estão excomungados, vocês não vão tirar água aqui não. Então seria a explicação. Então, Velichoem Mediano, Sheva Benot, Vatavona. Então, vou continuar. Então, ele explicou do Choem Mediano, tá bom? A gente tinha 7 meninas. Vetavona, Vetidlena, Vetimlaena, Etare Hatim, Lashkot, Sona Verrep. Então, elas foram até o poço. Vetidlena, o que é Vetidlena? Não sei o verbo, mas seria bombear. Mas é um negócio de você puxar a cordinha pro balde e trazer água do poço. Vetidlena. De dele, né? De você pegar a água. Não sabe, mas esse verbo. Tem um verbo, parece com certeza. O quê? Vê se ele é. Pinhas. Não sei se ele é o Pinhas. Eu sou perdido aqui. Falou que vinha, não sei. Será que é? Vê no grupo aí alguém sim. Então, Vatavona Vetidlena. Então, ele bombeou, pegou a água. O quê? Mas isso não foi. Vamos continuar? Então, foram lá, bombearam a água do poço, né? Tidlena. Vatimlaena e Tarehatim. E eles, então, encheram os Sherehatim. Hatim são os bebedouros, que seriam buracos, tipo reservatórios cavados na terra. Então, que deveria ter alguma. Não concreto, mas um betume, alguma coisa assim. Uma canaleta, o nome? Uma canaleta, e aí encher de água. Então é isso. E aí vai explicar, por exemplo, se não me engano é o Malbim, que vai explicar que é igual a história de Haran, que como tinha pouca água e tal, então eles combinavam o seguinte, deixa uma pedra pesada na entrada, a gente só tira essa pedra quando todo mundo se encontrar, e vai ter uma ordem que é de acordo com os pastores e tal. Tinha uma ordem lá, e essas meninas que são estranhas não eram pastoras, ou seja, elas não faziam parte. Elas não seguiram a ordem, não sabiam direito. Elas foram lá e elas pensaram, nós somos mulheres, a gente não vai ficar no meio de pastores, um monte de gente que talvez não gosta da gente e tal, a gente também não sabe fazer direito. Então vamos chegar antes de todo mundo, já enche. Então muitos comentaram dizer, elas encheram, mas elas demoraram muito, porque elas não tinham expertise. Aí falaram, sai daqui, não sei o que lá, e expulsaram ela. Seria uma explicação. Outra explicação é que, vocês estão excomungadas, vocês não acreditam na nossa crença, tal, tiraram elas. Né? Tem algumas explicações, mas elas foram primeiro de todo mundo. Encheram os reservatórios de água, para depois do rebanho lá beber todo mundo. E aí, essa água que eu enchi é minha, eu que enchi. Depois tu que enche o reservatório de novo, próximo da fila, e dá para os animais, e por aí vai, tá? Então seria isso.
Para então dar de beber para o rebanho do seu pai. Ou seja, elas não eram pastores, não é que elas trabalhavam para alguém. É só o rebanho do pai. É pessoal, não é um negócio. Quer dizer que elas não trabalhavam com isso. Vamos? Pode fazer uma pergunta. Naquela época já tinha essa que judeu tem que casar com judeu? Já tinha o quê? Ah, judeu casar com judeu. Não tinha judeu, né? Não, Am Israel. Não, então tinha Am Israel. O que a gente viu? Que os patriarcas fizeram questão que casassem com hebreias. Tá? Com hebreu, ou seja, da família de Nahor. Depois que tem lá que ele foge de Lavan, Yaakov e tal, não tem mais família de Nahor. E aí a gente viu toda a problemática que tinha dos filhos de Yaakov casarem com alguém, que não tinha mais com quem casar. Então vão ter duas opiniões. Vão casar com irmãs dos outros, ou então casaram com cananitas mesmo, e aí o critério era se alguém ético, alguém... e por aí vai. Então, a princípio... As duas datas que a gente sabe que casaram com elas são Tamar, que a princípio não... Quem aparece lá é Tamar, com Yehudá, sim. E Yosef ficando com Mitzri. Yosef, sim. Mas aí Tamar, cananitas, como vamos dizer que cananitas seria, não é cananitas, sim, é vendedor, ou seja, não comerciante, não quer dizer que morava em Canaã. E a egípcia era neta de Yaakov, né, o Midrash. Beleza, mas são duas pessoas sim, que a gente encontra lá. Yosef também estava longe da família. De qualquer forma. Sim, a gente vê casos desses, mas a partir que o povo, as 70 pessoas, que são os filhos que formam suas casas e vão para o Egito, a partir daí eles só casavam entre eles. Ou seja, a pergunta teve uma geração só que é a dúvida, porque não tinha com quem casar. Então a dúvida é casaram com irmãs que não pode, ou casaram com cananitas que não pode. Essa é a pergunta. Mas a partir que já existiam lá as primas, aí... E aí, então, eles casaram entre eles, que era Am Israel, era um povo fechado, isso é sabido no Egito, era um povo que se definia como povo, que tinha sua cultura, e a gente sabe que eles não saíram e casaram só entre eles. Então, o povo se casava só entre o povo, sim. Agora, não necessariamente como uma obrigação. Não tinha um mandamento. Mas assim, como algo cultural. De preservar os valores, até porque os valores egípcios não combinavam muito com os valores deles. Então, e os egípcios não queriam casar com eles? Talvez, pode ser, uma possibilidade. Então, aqui então, foram lá e encheram pro rebanho delas. Veavou Aroim. Então, vieram então os pastores de verdade, chegou todo mundo lá. E tem gente que veio antes aqui encher, que isso, né? Veio Garshum, expulsaram elas. Sai daqui! Ou seja, elas não tinham dado, sai. Aí falando, calma, mas a água é nossa, cala a boca. Aí tem gente que fala, jogar água fora, então não é mais de vocês, ou não importa, tá fora da ordem. Tirou elas. Tirou elas violentamente. Tá, alguma coisa assim. Vai com Moshe, se levanta Moshe que tá lá olhando. Vai Oshiane, salva elas. Vai Etzonam, e dá de beber pro rebanho delas. Ou seja, salva elas de não serem expulsas. Fala, não, volta aqui, é de vocês sim a água. E aí, além disso, que não precisava, então só vou garantir que vocês bebam. Não, eu vou dar de beber. Pode ser isso, porque derrubaram água, então eu vou encher de novo. Deixa comigo que eu vou fazer o que vocês já fizeram, vocês não vão repetir não. Nevés que etzonam, vatavone... Ponto. Tá? Agora ele vai explicar o seguinte. Vai com Moshe vem Moshe e salva elas. Salva elas, por que ele salva elas? Por senso de justiça. Mesma coisa dos outros casos. Ele tem um senso de justiça que ele vai lá, a gente fala que é o Ruach HaKodesh, ele vai lá e salva, por senso de justiça. Mas agora, dar de beber não é por justiça, não precisava, é por bondade. Então a gente vê duas características de Moshe. Justiça muito forte, coragem, não tem medo, mesmo sem ninguém nada a ver com o assunto, o que tu tá vendo aqui intrometendo? Ele vai lá, vai se intrometer mesmo e fazer o que acha que é certo, salvar, né? E a bondade dele. E vai fazer o que não precisava, que está além da justiça. Vai dar de beber para elas. Depois, quando elas encontrarem o pai, ele vai falar, por que vocês vieram tão rápido? No 19. Veio um homem egípcio, Veatzilai, nos salvou Miad Aroim, da mão dos
pastores, vegandalodalalano, e também bombeou, ou seja, pegou do balde lá de novo pra gente água, vai esquecionar, e deu de beber, ou seja, não é só que ele deu de beber, ele também pegou água tudo de novo, tudo que elas fizeram, todo o processo, ele foi lá e fez sozinho pra elas. Entendeu? Então aqui a gente vê mais um caso. Primeiro, é um hebreu contra um egípcio. Ele vai lá e salva o hebreu, porque o hebreu era a vítima, aqui no caso, e o outro é o algoz. Depois é um hebreu com o hebreu, ele vai lá e se intromete. Agora é uma pessoa estranha com uma pessoa estranha, ele vai lá e se mete. Ou seja, não importa. Se fosse só o hebreu, só a vítima, a gente fala, porque ele era hebreu e ele se compadecia do povo dele. Aí depois tem 2 hebreus também, mas aqui não. Mas aqui não é só porque alguma coisa nacional, alguma coisa de identidade, não. É a justiça em si. Não importa quem é a pessoa, a justiça tem que ser feita. Não importa se é hebreu com não hebreu, se é hebreu com hebreu, ou se é não hebreu com não hebreu. Então esses são os 3 casos que traz para mostrar que Moshe perseguia a justiça em si. E não por nenhuma outra questão. Vamos entender agora o porquê expulsaram elas, algumas explicações, porque tem 2 perguntas muito fortes aqui. Porque quando é escrito no versículo 17, e foram os pastores de Vaigarshum, expulsaram, está no masculino, expulsaram eles, e não expulsaram elas, senão já está terminado com nun. É algo que na tradução nunca ninguém vai pegar, né? Vayakol Moshe ve'Oshian, né? E veio Moshe e salvou elas. Vayesh et sonam, e deu de beber para o rebanho deles e não delas. Então tem 2 palavras aqui no masculino que deveriam estar no feminino. Entendeu? Essa é a pergunta dos comentaristas. Então o que aconteceu aqui? Então vamos lá para as explicações. Agora vamos antes. Por que expulsaram elas? A gente já deu. Então vai aqui o Urashi por causa da excomunhão, né? Que foi excomungada, tal. O Rav Bravania fala porque julgaram mal ela. Porque falaram o seguinte, elas acham que só porque são as filhas do sacerdote, elas têm que ser as primeiras. Elas têm... É a filha do governante, então vão lá e fazem o que quiser, sai daqui. Tem ordem. Seria a explicação. Agora, por que então expulsou elas no masculino, né? Então o Rav Hirsch vai falar alguma coisa que as feministas não vão gostar hoje em dia, mas vai falar o seguinte, porque elas os pastores trataram elas como se fossem pastores homens. Então vai expulsar como se fosse um homem. E não, elas eram meninas, tinham que tratar de forma mais delicada, mais cordial, com cavalheirismo, que não aconteceu. Então foram indelicados, rudes. O que não se faz com uma mulher. Seria a explicação do Rav Hirsch, né? E depois está escrito que Moshe então salva, e não salva porque são mulheres. São mulheres, então vou salvar porque são homens e mulheres. Não é por causa disso. É por causa da justiça. Então mostra no masculino no final que deu para o rebanho deles, mas isso não é porque são mulheres, sim porque é injusto. Se fosse homem, eu faria a mesma coisa. Não importa se é homem ou mulher, tem que agir igual, de acordo com a justiça. A gente não pode mudar a lei porque é um homem ou porque é mulher. A justiça tem que ser feita de qualquer forma. Da mesma forma, não importa se é rico ou se é pobre. Seja, a expressão do Rav Hirsch. Isso aí não responde. Explica os 2 masculinos. Ou eu não peguei. Mas você não sabia que era delas, talvez, também. Você sabe que é um fundinho para saber que está se tratando delas. Delas, se salvou elas, pode ser. O Malbim vai falar que Moshe ele foi a favor das mulheres por 4 motivos. Porque ele está olhando de longe, pode ser que elas que estão erradas, tem um contexto que ele não está sabendo às vezes, né? Então tem 4 motivos. Primeiro, porque elas eram filhas do sacerdote, e o sacerdote é o primeiro. E elas têm que ser as primeiras a pegar água, porque elas são as filhas do sacerdote. Como no judaísmo, sempre o Cohen, ele tem a prioridade, é subir na Torá, comer, tudo o sacerdote é primeiro. 2, que elas eram mulheres e não eram recatadas para não ficarem lá junto com os pastores esperando todo mundo. Elas têm que ser realmente as primeiras, né? Vai embora. Não é recatado, e 2, não é um pouco perigoso também, ficarem lá no meio dos pastores, no meio do deserto. 3,
que elas já tinham enchido a água, então a água é delas, é roubo se pegar a água delas, elas encheram, é delas. Não pode usar a água que elas encheram. Terceiro motivo. E quarto motivo, que a ordem combinada era apenas para os pastores, mas elas não eram pastores, elas estavam lá para beber água e elas chegaram primeiro, então elas têm o direito. São os 4 motivos aqui. E quando está escrito expulsaram eles, né, tá no masculino, ele fala, parece também derramar a água, então tá falando vai gachon no sentido também incluindo água, aí bota no masculino, um pouco forçado. Agora, o Netziv Mivolozhin vai explicar que está na masculino, porque elas eram valentes e discutiram com os pastores como se fosse um homem. Então elas não foram lá para... não. O Netziv Mivolozhin. Não é Mekadavar, ele vai falar, não, veio Gashum, quer dizer, tipo, não foi... sai daqui, elas começaram a chorar e foram embora. Não, ele falou, água é nossa, foram para cima mesmo. Não importa, as mulheres agiram como... para defender lá o que tem que ser defendido. Como uma Eshet Chaya, né? Uma mulher virtuosa e valente. Então assim fala o Netziv, mas aí também veio Gashum, que elas discutiram como pastores até serem expulsas e quiseram abusar delas. Assim, porque o Midrash Rabbah vai falar isso. Tentaram violentar elas sexualmente. Então, é o que vai falar aqui o Asher HaKadosh, que faz sentido, como é? Versículo, vai avor oim, vai gashum, vai como Moshe Hashem mencionar, vai tavona também. Aqui, e vai avor oim, vai gashum, expulsaram, vai como Moshe Hashem mencionar, no sentido de expulsaram, de que eles estavam em cima delas. Expulsaram os homens. Expulsou os homens, isso. Não é isso que amanhã vai achar? Elas atiraram do pastor que estavam sendo abusadas. Não é de Varigashum, é de Vashian. Não, sobre isso não. Os pastores Varigashum. Não, e os pastores expulsaram elas. Vai com Moshe Vayoshian, vai esquecer não. Não é sobre isso não. É sobre Vayoshian, né, que ele vai explicar. Então a palavra não é sobre o Varigashum. Vayoshian. Por quê? Que é o que o Midrash vai falar. O que é Vayoshian e salvou elas? É o mesmo versículo da moça solteira que é violentada no meio do campo, que vai falar em Deuteronômio, e não tem quem salve elas. Aí tá aí falar, vem lá, não tem Moshia, é a mesma palavra. Então eles aprenderam aqui que as duas são moças que estão sendo reprimidas e a palavra aparece nos dois. Então basta assim, lá como é violência sexual, aqui então era violência sexual. Então é isso que o Midrash vai contar. Ou seja, então, tentaram abusar delas e veio o Moshe então, aí faz sentido porque o Moshe foi lá e salvou elas. Então quiseram abusar, foi lá e salvou elas. Então seria porque Moshe salvou elas, tá bom? Vamos continuar. Moshe fez isso sem nenhum interesse. O único interesse é a justiça, a bondade. Até porque se ele está fugindo do faraó, é interessante que ele não chame atenção, exatamente. Tem comentaristas que vão dizer que o Midian era uma colônia egípcia na época, então por isso que ele vai ficar no deserto, vai ficar bem longe da cidade, por todo esse tempo, para não aparecer. Hoje vão dizer, não, óbvio que Moshe não tinha medo e estava lá no meio. Ou seja, são duas opiniões. Vamos continuar. Opa! Vatavona e Reuel. Então, 18. As meninas voltaram e foram para Reuel a Verhem. O Reuel, o pai delas. Quem é Reuel? O pai delas. Certo? Não, é o avô. Tá. A gente vai ver então que é o seguinte. Itró, que é a princípio que a gente conhece que é o pai dela, tem 7 nomes. O Rashi vai trazer, não aqui, mas lá em Itró, que Itró chama de 7 nomes, sabe que o nome era uma... O nome na época era uma questão de hierarquia, né? Seguia um nome. Igual Yosef, ele vira Tzfat Paneia, tem um nome. Cada nome significa alguma posição social que a pessoa tem, alguma coisa assim. Mas então seria que todo mundo aqui Itró, tá bom? Mas o literal não é isso. Como falou o Midrash, como falou o Rashi, parece que são pessoas diferentes. E aqui a maioria dos comandantes vão dizer que Reuel não é o Itró. Reuel aqui é o pai do Itró. É o avô delas, é o dono da casa. Mas está escrito pai delas. E assim aqui vai falar o
o Ema Mikra, o Rabino Eliyahu Ben Amozega, ele vai discutir muito sobre isso. Vai falar o seguinte: o conceito de família oriental, ou da época, da Mesopotâmia, e também ele fala, a gente vê também nos países oriental, é diferente do conceito da família ocidental. A família oriental, ou da época que seja, a família era alguma coisa muito maior do que é no mundo ocidental. O ocidental é muito mais individualista e tal. A família é algo muito... O conceito de família é muito mais amplo. Então aqui, o pai da família, não importa se é avô, bisavô, todo mundo é pai. Ele é pai de todo mundo. Se o Moshe vai casar com uma das filhas, com uma das netas, todo mundo é genro dela, entendeu? É genro. Quer dizer, todo mundo é sogro, ele é genro de todos. Ou seja, a pessoa não está casando com uma pessoa, a pessoa casa com a família, que faz muito sentido. Então, pelo Ema Mikra, cada pessoa aqui, cada nome é uma pessoa diferente. Um é o filho, outro é o pai, outro é o avô, outro é o irmão. São pessoas diferentes sendo tratadas aqui, tá bom? Mas pelo Midrash e tal, não, todo mundo aqui é Itrô. Porque, ó, diz que é pai é Itrô. Se bem que aqui até no Reuel, muitos vão trazer, não, é o avô, é o pai do Itrô. E a gente sabe que o avô é também chamado de pai na Torá, tem vários casos aqui. Então o Reuel aqui é o pai. Por quê? Porque é o avô. Por quê? Porque o pai não está em casa. Por que o pai não está em casa? Porque o pai é o sacerdote. O sacerdote não fica em casa, fica no templo. Se dizer que ele não abandonou, porque é Midrash tudo que ele abandonou a idolatria. Então, a princípio literal, o Itró é o sacerdote de Midian, ou seja, é um idólatra que está no templo trabalhando. Certo? E as meninas foram lá com o rebanho, elas voltaram para casa, não é o pai, é o avô que está em casa. Então é isso. Então, Vetavon el Reuel. Reuel, o que significa Reuel? Reuel é de amigo de Deus, né? O amigo de Deus. E vão lá para o Reuel Averré, um pai dela, ou seja, o avô. Vai Omer, e então o Reuel fala, Madua Martem Boyon, porque hoje vocês vieram mais rápidas? Porque elas vieram mais rápidas, um motivo, porque elas foram antes nesse dia, antes dos pastores, porque até então ela sempre esperava todo mundo, todos os pastores, era desconfortável e tal. E aí, só no final elas iam lá, enchiam sozinhas, e hoje elas foram primeiras e veio o Moshe e salvou elas, né? Tipo, e no final, então, elas foram as primeiras, coisas que nos outros dias elas não foram. Pode ser uma... Ou então, elas sempre iam antes, só que nesse dia ainda veio o Moshe, foi mais rápido, não sei. Mas a princípio elas sempre eram as últimas, nesse dia ela falou, não, vamos ser antes. Você vê daqui também que, tipo, que esse fato dos pastores brigarem com ela, a princípio é uma coisa recorrente, não foi uma coisa só que... Então a opinião que sempre brigavam com elas e nesse dia... Mas então aqui quem obrigar expulsavam elas. Sai, vai ser a última. Vai ser a última. Ou seja, eles aproveitavam para elas encherem antes, chegavam e sai. E usavam a água delas. E hoje teve alguém que salvou elas. Interessante, gostei. Mandou me até boiar. Então vocês vieram tão rápido aqui. Interessante que aqui tem várias gematras, né? Tem uma Viriacol, traz várias gematras aqui, várias coisas aqui para mostrar coisa de reencarnação, mas não vou entrar aqui que não é o escopo da nossa aula. Só para deixar as pessoas que estão assistindo aqui no vídeo curiosas. Coisa de reencarnação, de não sei o que lá, mas não importa. Não é o literal, nem a mensagem que a Torá quer trazer. Né? Então, porque vocês vieram rápido, já tomaram, né? Falaram, Ismitzi, um homem egípcio, Atilano, salvou a gente, Miadaruim, da mão dos pastores. Da mão aqui pode ser figurativo, né? Ou da mão, literalmente falando, dos pastores, né? Enfim, quem é esse homem egípcio? O Moshe, certo? Então quer dizer que quando elas viram só o Moshe, nem conversaram com ele, é egípcio. Por que egípcio? Porque parece egípcio, é vestido como egípcio, fala igual egípcio, taca egípcio, tudo é egípcio. Ele não apresentou, eu sou o egípcio. Ou seja, Moshe era um egípcio. Ele foi criado como egípcio, falava como se comportava, como se vestia como egípcio. Tá, não estava de tefilim, talit, peota e capota. Porque na Rússia. E nem europeu do século XVIII, certo? Ele é egípcio. Que é como os livros infantis. Vegan da Lomar, e além de Atzilain, ou seja, um homem egípcio salvou a gente. Aí tem o Midrash, fala que como ele foi reconhecido como egípcio, ele não teve o método de ser enterrado em Israel, porque o Yosef fez questão de falar, eu sou hebreu, da terra dos hebreus, não sei o que, mas Midrash, né? Tá. O Moshe pode falar, isso foi lá e salvou. Tipo. Então o egípcio salvou a gente, Miadaroim, dos pastores. Vegan da Loda lá no Veshekatzonal, e também fez bondade com a gente. Foi lá,
encheu, deu de beber e tal. O egípcio aqui é interessante, porque o comentarista vai dizer que Midian era governado pelo Egito, então ser um cara egípcio é alguém que você foge, você fica com medo. Ele fala, não, é um homem egípcio, ele salvou a gente e deu de beber, ou seja, muito diferente do normal. Os egípcios não fazem isso. Então vai Omer Ben Otá, falou para as filhas dele, ó, cadê esse cara? Lá mas é Azavtem, porque vocês abandonaram ele. Uma pessoa dessa você não abandona. Etaís, o homem. Lembra que a gente está falando sempre, é o homem. Ish Mitzri, Ish Ivri. O Ish é uma pessoa importante. Aí ele viu que não tem Ish. E matou o Mitzri, porque o Mitzri não é mais Ish, não é mais uma guia importante. Ele fala, porque eles abandonaram Ha-Ish, o homem virtuoso. Esse cara é 1 em 1 bilhão. É o homem, é essa pessoa virtuosa. Um cavalheiro. Né? Karena chama ele para comer um pão. Não pode não fazer nada, vamos retribuir alguma coisa. E aí o Medrash vai dizer que quer comer um pão, porque tipo assim, o cara salvou as filhas, só vem comer um pão, só vai servir pão. Então aqui comer pão seria, vem aqui fazer parte da família. Eu quero esse cara aqui dentro, para nossa família. Esse cara é um pretendente ideal para uma de vocês 7, principalmente da mais velha, mais importante, de Tzipora. Então vem aqui casar. Vamos trazer ele para a família. Mas o literal, comer pão. O pão que você come. É. Qual é o contexto? Qual é o contexto? Igual isso, a gente falou isso, né? Que ele é responsável. Até o pão que come, ele fala. Menos pão que come que é a esposa, exatamente. Então, também a expressão Marad Kedoshi, né? Mishesh Lapat Bessalô. Que tem pessoa que já está comprometido, já tem um pão na cesta, já está garantido, exatamente. Então aqui, vem aqui comer um pão. Que? Então aí mas para acabar lá, vai dizer que o homem egípcio salvou a gente. Quem é o homem egípcio? Não é Moshe, é o homem egípcio. Quem é o homem egípcio que apareceu na Torá? O egípcio que Moshe matou, né? Ou seja, o homem egípcio é o egípcio que Moshe matou salvou a gente. Fez Moshe chegar até aqui. Não, mas tá. Viagem. Ele nos salvou. Que quem nos salvou não salvou materialmente. Graças a ele, Moshe vem aqui, ele salvou espiritualmente, né? Vai nos fazer se aproximar de Deus. Então tem um mérito por causa disso. Me adorou, vai ter um mérito. Que seja, mas aí outra coisa. Olha lá, mas Yazaf então porque eles abandonaram, vem aqui trazer o homem. Caramba, vem comer vem aqui casar, né? Ou vem comer aqui um pão, que seja. Aqui Arava Bravanel, homem egípcio, porque falava a língua egípcia, né? Os midianitas tinham medo dos egípcios de governarem, né? O Netzi, porque tinha a língua e vestimenta egípcia, né? O que é Dalodalá? Ele enchendo, ou seja, encheu agilmente, rápido. Igual o Avraham, que fez tudo para os convidados, ele é Dalodalá, não é que ele encheu. Ele fala rápido, vocês têm que beber, não sei o que lá. Né? A característica boa de fazer tudo rápido pelo próximo e tal. Agora, o Malvin falou, ele sempre gosta de categorizar 3 motivos para chamar ele. Porque ele era um egípcio, logo, ele não fez isso porque conhecia o sacerdote, fez pela honra, é uma pessoa importante, então óbvio que eu vou salvar as filhas dele, depois eu vou ter... Não, ele é um egípcio, não conhece a gente, então faz sentido que é uma pessoa boa. 2, ele salvou, por si só. E 3, deu água, né? Então a salvação vem pelo amor à justiça, né? E encheu água pelo amor à benevolência e a tzedakah, né? E a caridade. Essas características de Moshe, então é o que Moshe fala, além dele salvar o povo e fazer a justiça aos oprimidos e tal, né? Então, mostrando as características do Moshe. Então, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. E aí ele fala, o homem egípcio. Aí o pai, ele conserta assim, porque eles abandonaram o homem, não o homem egípcio. Ele fala, o homem egípcio salvou. Ele falou, cadê ele? Porque vocês abandonaram o homem, não o homem egípcio. Porque entende, isso daí não é egípcio. Esse é um homem, não egípcio. Esse cara, eles acham que mas não é não. Pelas virtudes. Tem alguma coisa aqui que tem que ser verificada. Traz para cá para comer um pão. Eu quero conhecer essa pessoa. E a Gemara vai falar que em Talmud Sanedrin 104a, grande é a mitzvah, né?
de oferecer para comer em sua casa, que faz aproximar os afastados, e por esse mérito, então, Itró vai merecer que os descendentes dele fossem membros do Sanedrim. Sentasse no Lishgat Gazit, ou seja, foi meta da alta corte do povo judeu. Muitos descendentes de Itró foram, então, da alta corte, da justiça, lá, ou seja, um dos maiores sábios do povo judeu, pelo mérito de receber o próximo na sua casa. Então, a gente sabe o mérito de pegar uma pessoa e trazer para casa para comer um pão, mas por quê? Não só pela questão de alimentar fisicamente, mas sim de aproximar os afastados. Porque não tem nada que aproxima mais do que comer junto, principalmente o pão. Por isso tem um decreto de não comer pão, né? Então, você traz o pão, você conversa, você vira amigo quando você come na mesma mesa da pessoa. Comeu uma refeição, foi lá, ou vai no trabalho, é um colega, até que vão sair na hora do almoço, vão comer junto, aí vira amigo, certo? Por isso o perigo de o colega sair com a colega para comerem no restaurante lá do trabalho, que aí pode acontecer algo, se são casados, né? Algo indesejável. Então é isso. Então a pessoa sempre tem que comer, a gente escolher muito bem com quem vai comer o seu pão. Por isso que aqui o Midrash é que quer comer o pão, é casar. Por quê? Porque você acaba casando com quem você come pão de fato. Ou seja, a pessoa que você conhece e come junto, no final é com essa pessoa que você vai casar. Que aí é o truque de todos os Kiruv, né? De trazer os jovens afastados, faz para eles comerem juntos, irem viajar junto, comer junto, no final vão casar entre eles. E aí vão se aproximar, né, do judaísmo, por aí vai. Ou seja, o comer o pão aqui não é que é uma metáfora de casar, é que comendo o pão casa, tipo, é na prática. Que foi? Que é piada? Não. Você come com Quê? Você come com Caramba. Pois é, né? Foi lá. Negócio. Aquele que não... Que? Nunca fiz isso. Mas aí é família, né? Tudo nisso. Pior ainda. Ainda mais entre negros. Depois a gente conversa. Mas é fato isso, né? Que quando a pessoa come, no final é isso. Vem aqui, vamos sair junto. A gente vai sair de um date, vamos sair para comer. Lá vai conhecer a pessoa. Então é o mérito de você receber pessoas para sua casa, receber a sua casa, ter uma comida, ter uma conversa, no final aproxima as famílias, aproxima as pessoas, aproxima os amigos e aproxima Deus também. É o que Abraham fazia com todas as pessoas. Comer na casa dele, né? O Midrash fala, e no final a pessoa, tudo que você me deu, quanto eu pago? Ele falou, não precisa pagar, não fui eu que te deu, é Deus. Ela fala, como pagou a Deus? Só fazer bricata amazônica, só rezar aqui para Deus que ele te deu comida. O que é Deus? Não sabe o que é Deus? Aí começa a ensinar, no final a pessoa virava monoteísta. Sim, ele fazia as nefesh bechará, né? Converter as pessoas. E isso é o maior truque de aproximar as pessoas, é isso, né? Chamando para comer, para socializar. Tá bom, então chamaram ele. Vaioel Moshe Lashavet, e aceitou. Vaioel seria e aceitou. Moshe Lashavet, em sentar, aqui é o verbo sentar, ou seja, assentar, ou seja, morar com ele. Certo? Ou seja, ele se aceitou, quer dizer que ele ponderou antes, né? Que tipo, vamos. Falei, não, o quê? E aqui, na casa de vocês, tal, não sei. Tá bom, aí ela aceitou. Na chave é Tetaish, com o homem. Ou seja, ele chama esse Reuel de também Aish, homem. Ou seja, porque ele aceitou ir comer lá ou ir morar lá, porque ele viu que esse Reuel não é Reuel, ou não é o Cohen Midian, não é o sacerdote. Ele é o Aish, ele é um homem renomado. Ele é uma pessoa também de renome. Ou seja, ele encontrou valores nessa pessoa ou nessa família que ele não tinha achado em lugar nenhum. Etaish, vai ter Netzipor. E já que ele achou esse homem, deu então, ou seja, o Reuel, ou o Itró, não importa, encontrou esse homem e trouxe para casa. E ele concordou, já que é um homem. E aí então deu a filha dele. Deu a Tzipora, Bitol e Moshe, a sua filha para Moshe. Ou seja, casou. Ou seja, ele não concordou para casar. Ele concordou por causa da personalidade daquele anfitrião. E já que o pai é isso, eu caso com a filha. A filha é consequência. Que é só estreitar laços, né? Tipo, ou seja, eu quero estar com esse homem. Eu quero morar com o Itró. Porque em Itró ele vai encontrar a pessoa, o que não vai encontrar em nenhum lugar. O que quer dizer isso? O Midrash vai falar então, um Midrash muito famoso, que seria o precursor do rei Arthur, né? Que Itró tinha um cajado
que estava lá cravado o nome de Deus, no meio do pomar dele, sentado da terra. Ele fala assim, aquele que conseguir, tem várias versões, ou derrubar, mas quem conseguir tirar o cajado, desfincar da terra, vai casar com a minha filha. Acho que é isso, Midrash. E aí todo mundo ia, porque é o sacerdote e tal, ninguém conseguia tirar. Aí veio Moshe e tirou, aí deu a filha para ele. E com esse cajado, foi o cajado que Moshe fez os milagres no Egito, que é o cajado de Moshe. Estava cravado o nome de Deus, ou seja, que esse cajado estava fincado no pomar do Itró. E de onde veio esse cajado? De Adam Arishon do Ganed. Tá, o Midrash sugere o cajado que veio lá de longe, estava por acaso no Itró. Tá. Isso é tudo a Midrash, óbvio que isso não aconteceu, tá na historinha. Isso só história que vem explicar. Então, a Bravana vai explicar. Esse cajado fincado no meio do pomar vem fazer referência à árvore da vida que foi plantada no meio do jardim do Éden. O que é a árvore da vida? É uma metáfora para a sabedoria. E aquele cajado era com a madeira da... pelo Midrash, mas aqui é uma referência à sabedoria. Sabedoria, árvore da vida. Sabedoria da vida. E então essa sabedoria estava cravada no pomar de Itró. O que é o pomar de Itró? É o coração de Itró. Ou seja, essa sabedoria estava em Itró. E aquele que conseguisse desfincar esse cajado, ou seja, absorver essa sabedoria que tinha Itró, seria dada à filha dele, que foi Moshe. Ou seja, Moshe conseguiu encontrar alguém que finalmente fosse um mentor, se a gente pegar a jornada do herói, um mentor que fizesse Moshe, então, se desenvolver como ser humano. E ele procurou de país em país, de povo em povo em povo, até que ele achou Itró, o Esireueu, essa família. E aí, então, ele concorda ficar naquela família, ele concorda casar com aquela filha, e vai concordar ser pastor daquela pessoa e viver lá por anos. E através, apacentando o rebanho do Itró, Moshe vai chegar na profecia, que é o próximo capítulo daqui a pouco. Então é com Itró que ele vai aprender tudo isso. Itró é o mentor de Moshe. Itró, então, tinha valores muito éticos, morais, procurando a verdade, a ponto então que ele conseguiu ensinar Moshe como um aprendiz, né? Até Moshe conseguir virar o maior de todos os profetas, e depois que Moshe vira todo o profeta e Moshe morando lá, no final consegue fazer com que o Itró abandone a idolatria. Então um ajuda o outro. São duas pessoas, então, fora de série que se encontram, e um consegue ajudar o outro. Então, quando o Itró vai lá, vai dar conselho para Moshe, de julgar o povo, ou seja, tinha sabedoria, mostrando que ele era também conselheiro do faraó. Então, Itró era uma pessoa que tinha muita sabedoria, que podia ensinar Moshe, e Moshe encontrou essa pessoa e falou assim, com essa pessoa que eu quero estar do meu lado, eu quero que esse seja o meu sogro. Essa pessoa aí. Eu quero morar, eu quero ser um filho para ele, eu quero ser o pastor dele, eu quero trabalhar com ele, eu quero viver e ver como ele se comporta. E aí Moshe, nesse tempo, então a gente vai chegar no capítulo 3, que vai chegar na profecia. Vamos terminar só para terminar essa coisa. Vataled Ben, então nasceu um filho para Moshe, vai criar, chamou Gershom, chamou de Gershom, que é amado, porque falou Geraí Teberet não criar, que eu fui um estrangeiro na terra estranha, que a princípio que a terra estranha, eu fugi do Egito e estou aqui em Midian, que é a terra estranha, deveria estar no Egito. Então eu fui estrangeiro numa terra estranha no Egito, mas se for estrangeiro, é óbvio que é numa terra estranha, redundante. Então vai ter que explicar, não, a terra estranha na verdade é uma terra estranha, porque os hebreus, que eu estou sempre preocupado, estão lá no Egito, e eu estou aqui então um estrangeiro e numa terra estranha. Ou a terra estranha que eu estou com medo, que eu sempre fui estrangeiro, porque não está falando nem de Midian nem do Egito, e sim de Cush, da Etiópia. Ou seja, eu fui estrangeiro numa terra estranha que eu não consegui ter conexão com Deus. E aqui eu estou começando a conseguir, com o Itró, voltar a uma conexão, ou então o sofrimento que ele não estava junto com o povo dele, o povo hebreu, então ele está numa terra estranha, ou que ele não está na terra de Israel, tem várias explicações aqui, ou aqui numa terra, Gershom não é de Gersham, né, que eu fui estrangeiro lá, ou que vamos explicar, Gershamem, ou seja, eu fui estrangeiro em um lugar deserto, ou seja eu estou perambulando, eu sou nômade no mundo. E por quê? Porque eu estou fugindo do faraó. O faraó não me dá tranquilidade. Aí todos vão perguntar assim, ele tinha que chamar o filho lembrando da salvação que Deus fez para ele de salvar do faraó, do milagre. Porque ele não salvou, porque ele ainda não estava salvo do faraó, porque ele ainda estava sendo perseguido. Então ele agora é estrangeiro. Mas quando Deus falar que o faraó e quem quer matar ele morreram,
Aí vai ter um filho, vai chamar Eliezer, que Deus me salvou. Porque só lá eu posso agora falar do milagre, porque só lá o milagre está resolvido. Deus realmente me salvou. Mas agora não, ainda sou um estrangeiro. Eu estou fugindo do faraó, né? Eu não sei o que fazer, eu não estou na terra, não posso fazer as coisas. Então aqui é a situação de Moshe. E então a gente continua a aula que vem. Muito obrigado. Quem estiver acompanhando até agora, dá uma curtida, se inscreve no canal, clica no canal, vira membro. Agora tem aquele valeu, superchat, quem quiser, né, ajudar com o canal. Sempre bem-vindo. Tem que fazer sininho e é isso aí.